O nome verdadeiro de Bruce Lee com I é Hong Chung-tao. Ele nasceu no dia 5 de junho de 1950 em Taiwan. Ele era um artista marcial e imitador de Bruce Lee que atuou em filmes de artes marciais do gênero Bruce Pro-Station. Bruce Lee, na verdade, tentou se desvincular da imagem de Bruce Lee depois de um tempo atuando em filmes de baixíssimo orçamento interpretando Bruce Lee, pois ele sabia que a intenção dos produtores era utilizar a imagem de Bruce Lee o máximo possível, fazendo dele um clone do verdadeiro Bruce Lee e assim ganhar alguns milhões às custas de Bruce Lee. Bruce Lee trabalhou como dublê em filmes produzidos em Taiwan e Hong Kong com o nome de James Ho. Após a morte de Bruce Lee, a carreira de ator de Hong Chung-tao, o Bruce Lee começou. Os estúdios de Hong Kong notaram que Hong Chung-tao se parecia com a estrela de Kung Fu Bruce Lee. Então os produtores contrataram Hong Chung-tao para atuar em um filme chamado Rickshaw Man, que estreou em 1974. Logo depois da morte de Bruce Lee, os produtores do filme O Jogo da Morte, que estreou em 1978, pediram para Hong Chung-tao terminar o filme interpretando Bruce Lee, mas Hong Chung-tao recusou o convite. Depois disso, Hong Chung-tao foi contratado pelo ator e produtor Jimmy Chow, que deu o nome de Bruce Lee com I a Hong Chung-tao. Enquanto Hong Chung-tao estava terminando seu serviço militar, ele atuou no filme Goodbye Bruce Lee e o Last Game of Dead. Ele estrelaria outros filmes do famigerado Bruce Pro-Station nos filmes The Young Bruce Lee e Bruce Lee The Man The Myth. Utilizando o nome de Bruce Lee com I, alguns produtores de Taiwan e de Hong Kong decidiram creditá-lo diretamente como Bruce Lee com 2 L's, isso mesmo, com o nome do verdadeiro Bruce Lee. Chegando a usar a foto do verdadeiro Bruce Lee nos pôsteres dos filmes. Hong Chung-tao até atuou no filme Bruce Lee Against the Superman, onde estrela como Kato, assistente do Besouro Verde, um papel originalmente interpretado pelo verdadeiro Bruce Lee. Os produtores realmente queriam mostrar Bruce Lee com I como sucessor oficial do verdadeiro Bruce Lee no filme Exit the Dragon, Enter the Tiger, que foi lançado em 1976, mas foi produzido em 1972. E enquanto o filme era produzido, Bruce Lee conheceu o verdadeiro Bruce Lee. O verdadeiro Bruce Lee então confessou que Hong Chung-tao, o Bruce Lee, seria aquele que iria substituí-lo algum dia, e Hong Chung-tao foi apelidado de Tigre por Bruce Lee. Bruce Lee atuou no filme O Retorno do Tigre, estrelado por Angela Mao. Nele, Bruce Lee luta contra Paul L. Smith. Bom, recentemente eu fiz um vídeo biográfico sobre Paul L. Smith. Caso você nunca tenha ouvido falar, não conheça, eu vou deixar um card aqui em cima, tá bom? É só você assistir, que tá muito bacana e, enfim, mais para você conhecer realmente quem foi Paul L. Smith. Ele já faleceu, infelizmente, né? Mas é isso aí, vamos continuar aqui com o vídeo, vamos lá.
Ho Chung-tao continuou atuando como o clone de Bruce Lee. Ele atuou em 2 sequências não oficiais do clássico A Fúria do Dragão, que foi estrelado pelo próprio Bruce Lee. Em 1976, Ho Chung-tao mais uma vez reprisou seu papel como Bruce Lee em Bruce Lee The True History, também conhecido como Bruce Lee The Man The Myth, que é um filme biográfico. Ho Chung-tao, ou Bruce Lee Kong Lee, coreografou ele mesmo as sequências de combate, tendo muito sucesso. Os fãs o reconhecem como um dos melhores clones do verdadeiro Bruce Lee. Ho Chung-tao continuou gravando filmes de artes marciais até os anos de 1980. Ele também dirigiu alguns filmes, incluindo o filme The Chinese Stuntman, que foi produzido em 1982, mas só foi lançado em 1984. Ho Chung-tao teve problemas para se desvincular sua carreira no ramo do cinema da imagem de Bruce Lee, além de se destacar dos outros imitadores do gênero Bruce PlayStation. Em 1985, Ho Chung-tao encerrou sua carreira após a morte da sua esposa. Ele retornou a Taiwan para se tornar um professor de educação física e instrutor em Taipei Ping Chung University. Ele também ensinou artes marciais para jovens aprendizes. Desde então, Ho Chung-tao atuou em pouquíssimos filmes de artes marciais e em um documentário sobre Bruce Lee. Em 1990, Ho Chung-tao aposentou-se completamente da carreira como ator aos 40 anos de idade. Ele percebeu que era inevitável se desvincular da imagem do verdadeiro Bruce Lee e a pressão dos produtores para que ele voltasse a interpretar Bruce Lee nos filmes caça-níqueis. E isso deu a Ho Chung-tao a decisão de desistir de atuar. A carreira de Ho Chung-tao, ou Bruce Lee, foi o foco de um documentário chamado Top Fighters, produzido em 1995. No documentário, ele afirmou que estava infeliz com o fato dos estúdios quererem transformá-lo em um truque de marketing utilizando a imagem de Bruce Lee, dizendo: "Eu poderia agir como ele, mas nunca poderia ser ele." Ho Chung-tao, o inesquecível Bruce Lee, é considerado por muitos como o mais famoso imitador do mestre das artes marciais, Bruce Lee, e é conhecido como seu sucessor.